Então, a cultura, a produção da cultura, ela nos diferencia dos demais animais. Mas a produção da cultura não se dá sem o trabalho. Portanto, nós afirmamos que o trabalho é uma atividade fundante do ser humano. É uma atividade que nos fundou enquanto ser humano. Não é que o trabalho criou nossos pés e nossos braços, mas o trabalho pôs em movimento pés, braços, cabeça, corpo e coração. Pôs em movimento e nos permitiu, inclusive, de ficarmos de pé. Vocês vão de saber que o ser humano andava com as mãos ao chão. E o trabalho para retirar as frutas dos árvores, para coletar frutos, foi colocando o ser humano nessa posição ereta. Então, é por isso que nós afirmamos que o trabalho, ele cria o ser humano, ele dá esta forma a nós humanos, né? Ele dá essa forma e cria todo este mundo cultural. Eu faria um desafio a vocês de pensar aí na sala onde vocês estão, de colocar a mão em alguma coisa que não foi fruto do trabalho. Então, esta atividade fundamental ao ser humano, ela é necessária para a gente pensar os processos formativos e os processos educativos. Por quê? Porque é mediante o trabalho que a gente vai criando, então, as necessidades e o mundo da cultura e, necessariamente, o mundo do conhecimento. Então, pensando essa ideia de que a gente tem culturas, que a gente produz culturas, então nós podemos dizer que nós produzimos culturas diferenciadas, né? Então, por exemplo, nós lá na Bahia podemos produzir determinadas culturas, os camaradas aqui de Minas Gerais diferentemente, as pessoas de outros países, outras culturas diferentes, formas de alimentação, mas tudo isso é a riqueza humana frente às necessidades que vão criando formas diferentes de cultura. Por muitos anos, na história brasileira, nós aprendemos que tinham culturas superiores e culturas inferiores. Hoje, essa ideia, a própria ciência já rompe com ela. Por quê? Porque nós vamos observar que toda a criação humana, ela se constitui cultura, mas ela não tem cultura inferior. Ela é a possibilidade que o ser humano tem de se produzir enquanto humano, né? Culturas. Então, nós produzimos crenças, nós produzimos artes, nós produzimos tecnologias, nós produzimos as instituições, nós produzimos as formas de relacionamento, nós produzimos as religiões, nós produzimos uma série de coisas a partir do trabalho que a gente faz e a partir do mundo cultural que a gente vai criando, tá certo? Avançando um pouco mais, nós poderíamos dizer, então, que o mundo cultural, então, esse mundo que nós vamos criando, aí que vamos entender a questão da educação. O mundo cultural, ele é um mundo que nós criamos como humanos. O mundo biológico, ele é um mundo que a gente já tem. Então, por exemplo, essa estrutura que eu tenho como professora, como ser humano eu já tenho essa estrutura biológica. Mas, para eu acessar o mundo da cultura, enquanto humano, eu preciso de um processo educativo. Eu preciso de alguém que me ajude a acessar esse mundo cultural, tá certo? É aí que nós vamos falar da importância da educação. Então, o mundo da cultura é criado, o mundo da biologia, nós já trazemos eles. Então, por exemplo, se você é pai e tem olhos verdes, ou olhos pretos, ou olhos castanhos, ou as suas características físicas, o seu filho provavelmente herdará isso pela genética. Mas, se você hoje está fazendo um curso de pedagogia, enfim, os conhecimentos que você adquiriu ao longo da vida, o seu filho, se nascer hoje, ele não tem esses conhecimentos. Como é que ele vai conseguir esses conhecimentos? Se alguém ensinar, né? E aí eu não tenho nenhum pudor de falar que o ser humano ensina e que o outro aprende também. E que este que aprende também pode ensinar. Então, essa relação de ensinar e aprender, ela era própria dos humanos. O certo é que, para que o ser humano acesse o mundo da cultura, é necessário de outro ser humano mediando, é necessário de outro ser humano ensinando. Senão, você pode ser um doutor e ter um filho, se você nunca ensinar nada para ele, ele vai crescer e nunca vai alcançar um nível de doutorado. Se você quiser que ele alcance o mundo da cultura, que ele acesse a leitura, que ele acesse a escrita, que ele acesse outros conhecimentos na vida, é necessário que intencionalmente a gente ensine ele.
Então, nas últimas décadas no Brasil, a educação brasileira, ela foi por um campo que diz que ninguém ensinava nada a ninguém. Pronto, se ninguém ensina nada a ninguém, ninguém ensina, então as crianças foram crescendo aí e o fracasso brasileiro nós estamos vendo aí na leitura, na escrita, porque quer dizer, se ninguém ensina, parece que as pessoas aprendem por osmose. Então, eu estou defendendo aqui de que, se a gente quiser que o camponês, que o trabalhador do campo, ele acesse ao mundo da cultura, o mundo do conhecimento, sistematizado, do conhecimento científico, é necessário que intencionalmente a gente brigue por políticas públicas, por escolas no campo, que a gente brigue por educação, que a gente brigue por políticas culturais, enfim, que a gente tenha acesso a esses conhecimentos. Não foi à toa que, ao longo da história brasileira, os camponeses não tiveram acesso à escola. E por que eles não tiveram? Eles não tiveram acesso à escola e depois, hoje, olham para nós e dizem assim, os camponeses são a maioria dos analfabetos no Brasil. Porque ele não aprendeu a ler, não é porque ele é ruim, não é porque ele é burro, não é porque ele não quis aprender, porque ele teve má vontade. Ele não aprendeu a ler, ele não ensinou, porque nosso país não teve políticas públicas para ele. Ele não aprendeu a ler, ele não acessou a escola, porque o camponês foi alijado desse direito. Então, dessa forma, nós estamos dizendo o quê? Que o mundo da cultura, o mundo cultural pode ser acessado por todos, mas é necessário que a gente crie as possibilidades. É por isso que na educação do campo a gente briga. A gente briga para que a escola do campo chegue lá, para que o camponês, para que o trabalhador do campo, para que as mulheres, para que as crianças, para que todos os seres humanos possam ter acesso à educação. Então, a educação, tanto escolar quanto não escolar, é uma forma de mediação, para a gente acessar o mundo da cultura. Então, a criancinha, desde lá do dia que ela nasce, a gente começa a ensiná-la. E a gente começa a ensiná-la o mundo da cultura, né? Se deixar uma criança fazer o que ela quer, do dia que ela nasce, então ela vai mamar a hora que ela quer, ela vai fazer xixi a hora que ela quer, mas a gente vai educando, o que nós estamos dizendo, educando o biológico dela, a gente vai educando o mundo biológico para que ela acesse o mundo cultural. Então, a gente bota horários. Quem é que criou o horário? O horário é uma dimensão cultural. O horário não é horário. Quer dizer, aí você vai dizendo que você vai internalizando nela a vestimenta, então ela tem que vestir alguma roupa, ela não pode andar nu, isso é uma invenção cultural. Você vai colocando horários de mamadas, né, nos bebezinhos e tal. Se a gente não criar ele dessa forma, já tem experiências de crianças que foram abandonadas, que eles acabam imitando os animais, vivendo como os animais. Por isso a importância da educação para a gente acessar esse mundo humano, né? Então, não sei se vocês entenderam, nós temos duas dimensões. Nós temos essa base biológica, que a gente não se dissocia dela, mas a gente educa a nossa base biológica, e a gente tem um mundo cultural, que a gente vai criando ao longo da nossa vida, aprendendo, ensinando, trocando, e que a gente vai acessando o que é o mundo cultural. O que é o mundo cultural? É o mundo humano, o mundo que a gente cria com o trabalho, por isso que essa é a importância do trabalho. Então, é nesse processo que a gente diz que se dá o processo da formação humana, da criação do ser social, da criação do ser humano, né? Enfim. Bom, então, qual é a conclusão deste raciocínio? Eu vou ler no slide para ficar claro a síntese para vocês, né? A conclusão desse raciocínio que nós fizemos durante toda essa primeira parte da aula significa dizer que as características biológicas que nós temos, elas se reproduzem. Aquilo que eu disse antes para vocês, olha, se o pai tem características físicas, isso vai traduzir para o filho da forma genética, o pai, a mãe e tal, então isso a gente vai traduzir para os nossos filhos com a herança genética. Mas ela se reproduz geneticamente. Mas o mundo cultural, ou seja, aquilo que é a criação humana, ou seja, que é isso que nós estamos chamando de mundo da cultura, ele precisa ser transmitido, ele precisa ser ensinado. Então, é aí que nós estamos falando da necessidade da educação como forma de reprodução do gênero humano. Então, com a relação sexual, nós produzimos o filho biológico. Mas com o trabalho educativo, nós reproduzimos agora a nossa humanidade nos nossos filhos. Nós imprimimos a nossa humanidade em nosso filho. Então, ela se dá com a reprodução do ser humano, do ser social, daquilo que o ser humano vai construindo, descobrindo, desenvolvendo. Então, se o processo de produção da existência material do ser humano se dá através do trabalho,
A reprodução dos aprendizados, né, dos conhecimentos gerados com o trabalho, se dá com a transmissão de uma geração à outra. Então, é neste contexto que nós localizamos a importância da educação. Avançando um pouco mais. Tá. Então, esta relação de trabalho e educação, ela é uma relação muito nossa, muito dos seres humanos. Os demais animais não trabalham e não se educam. Mas nós, humanos, né, nós trabalhamos e nós educamos. O professor Dermeval Saviani, da Unicamp, ele disse que, rigorosamente, trabalho e educação são atividades especificamente humanas, né? E só nós, os humanos, podemos realizar esta atividade de trabalhar e de se educar, né? Então, na medida em que a gente desenvolve trabalho, a gente se educa. Na medida que a gente educa, a gente vai usufruindo daquilo que a gente produz através do trabalho.